Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Arthur Lira anuncia que projeto com mudanças na legislação sobre o aborto vai ser analisado no segundo semestre. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceita a denúncia contra acusados de mandar matar Marielle Franco e Anderson Gomes. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou agora à noite que o projeto de lei que equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio só será discutido no segundo semestre, depois do recesso parlamentar. Vamos a Brasília conversar sobre este assunto com a Ariane Bittencourt. Ela acompanhou tudo. Oi, Ariane, boa noite. Boa noite, Salsi. A fala de Lira se deu após a reunião de líderes aqui em Brasília. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou justamente a criação de uma comissão representativa com integrantes de vários partidos para debater esse tema. Lira afirmou que a Câmara não toma decisões monocráticas, ainda mais sobre temas polêmicos como o aborto, e que vários setores da sociedade serão ouvidos antes da votação do projeto de lei. Vamos ouvir um trecho do que ele disse? Nada irá retroagir nos direitos já garantidos e nada irá avançar que traga qualquer dano às mulheres. Nunca foi e nunca será tema de discussão de colégio de líderes qualquer uma dessas pautas. Apontar que a decisão da reunião da semana passada, como aconteceu, e dessa semana, como acontece, é que o Colégio de Líderes, aqui presentes, deliberou também debater esse tema de maneira ampla no segundo semestre. Pois é, também agora à noite, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se pronunciou sobre esse assunto. Ele defendeu que haja discussões políticas, mas condenou a equiparação do aborto ao homicídio. Vamos acompanhar. A defesa sobre se aborto deve ser permitido ou não, essa é uma discussão política que se trava. Se a interrupção da gravidez deve se dar até determinado prazo ou não, isso é uma outra discussão política. Mas equiparar aborto ao homicídio é, de fato, uma irracionalidade sobre todos os aspectos. E eu acho que essa ponderação nós, de fato, temos que fazer. Eu acho que todos tinham que colaborar nessa compreensão, porque é plenamente possível defender suas teses, defender suas causas, com argumentos e com um mínimo de racionalidade e de razoabilidade. E esse projeto, da forma como está concebido, de fato, definitivamente não me parece minimamente viável. O presidente Lula participa nesta quarta-feira da posse da nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, no Rio de Janeiro. O Conselho de Administração da empresa aprovou no dia 24 de maio o nome da engenheira para o posto mais alto da estatal. Depois, Lula segue para o Nordeste, onde tem eventos em Fortaleza, Teresina e São Luís. Ele só deve retornar a Brasília na sexta-feira. Em São Paulo, falta vacina da dengue em muitos postos de saúde da capital. E a Caterina Schutte atualiza este cenário para a gente. Oi, Caterina, boa noite. Boa noite, Salsi. Olha, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, atualmente há apenas 300 doses do imunizante em estoque. De acordo com a pasta, já foi solicitado o repasse de doses ao Ministério da Saúde e a previsão é de que o novo lote chegue até o mês de julho. E olha, até o momento, ainda segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a cidade recebeu ao todo quase 186 mil doses da vacina contra a dengue. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que adquiriu todo o estoque disponível do fabricante da vacina, o equivalente a 5 milhões e 200 mil doses que foram distribuídas para todo o país. A gente lembra que a imunização começou no dia 4 de abril, voltada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, lamentou a falta de doses de vacinas aqui em São Paulo. Vamos ouvir o que ele disse. Lamentável, eu não tenho outra palavra a não ser tudo aquilo que a gente fez de enviar os ofícios, de solicitar ao Ministério da Saúde o envio das vacinas. Infelizmente não tivemos sucesso, não só São Paulo, como praticamente nenhuma cidade do Brasil. E fomos pegos com essa
epidemia da dengue sem poder ter tido a oportunidade de vacinar as pessoas. O humorista Carlos Alberto da Silva, conhecido como Carlinhos Mendigo, foi preso em São Paulo. Ele teve a prisão temporária decretada por não pagamento de pensão alimentícia. O comediante chegou à delegacia no começo da tarde. Prisão. Por causa do personagem que interpretou na TV, Carlos Alberto da Silva ficou conhecido como Carlinhos Mendigo. Ele foi detido por falta de pagamento de pensão alimentícia ao filho de 14 anos. A prisão aconteceu na manhã de hoje, na Zona Sul de São Paulo. O comediante estava foragido havia 2 anos, desde que um mandado de prisão temporária foi expedido contra ele no começo de 2022. A estimativa é de que a pensão devida seja de quase R$247 mil. Segundo a polícia, Carlinhos desafiava a justiça. Ele estava fazendo lives na internet, com acesso de inúmeras pessoas, e muitas pessoas sabiam que ele estava sendo procurado pela justiça. No fim do dia, Carlinhos Mendigo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito. Os advogados dele afirmaram que não vão comentar sobre o caso. Uma audiência de custódia deve ser realizada nesta quarta-feira. Segundo ele, informalmente, ele fala que ele não tem esses valores para pagar a pensão. Caso ele pague, ele pode ser libertado pela justiça. Em menos de 24 horas, ao menos 5 pessoas foram atingidas por balas perdidas no Rio de Janeiro. 4 dessas pessoas morreram. Entre elas, um homem e uma mulher baleados durante uma tentativa de assalto interrompida por policiais. As imagens de uma câmera de segurança mostram quando um carro se aproxima de uma moto parada. Criminosos armados com pistolas e fuzis descem e anunciam o assalto. Um policial, que está a poucos metros, se aproxima e reage. Começa o tiroteio e um dos assaltantes é baleado. O dono da moto, que prefere não se identificar, disse que aguardava uma colega de trabalho. No momento que eu desci da moto, como é uma moto pesada, eu joguei a moto no chão. A tentativa de assalto aconteceu no acesso à linha amarela, uma das principais vias expressas do Rio, na Zona Norte. José Carlos Miranda, de 64 anos, que estava dentro deste ônibus a caminho do trabalho, foi atingido por uma bala perdida e não resistiu. Débora Pires da Silva, de 27 anos, também foi atingida. Ela estava no ponto de ônibus e morreu no local. Um amor de menina, 27 anos, com uma filha de 7 meses, tá? Saindo de casa para ir trabalhar, e aí de repente um tiroteio no meio da rua, porque a gente não pode mais andar no Rio de Janeiro, a gente não pode sair de casa, a gente sai, não sabe se vai voltar. A Delegacia de Homicídios assumiu as investigações e tenta identificar 2 assaltantes que conseguiram fugir. Só nas últimas 24 horas, pelo menos 5 pessoas foram atingidas por balas perdidas no Rio de Janeiro. 4 delas morreram. Na Zona Norte, um homem de 60 anos morreu depois de ser baleado na porta do bar onde trabalhava. Ele teria sido atingido durante um confronto entre policiais e traficantes. Outra vítima, de 24 anos, estava no Complexo do Alemão e chegou a ser socorrida pelos policiais, mas não resistiu. Uma menina de 5 anos está internada neste hospital depois de ser baleada dentro de casa. Foi durante uma tentativa de invasão de traficantes ao Morro da Mineira, na região central da cidade. Desde o início do ano, 52 pessoas foram vítimas de balas perdidas no Rio de Janeiro. Hoje, o governador falou sobre a violência no estado. A polícia está fazendo o que pode, continua fazendo o que pode. Nós continuaremos no combate duro e rigoroso, respeitando a lei, claro. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou réus o deputado federal Chiquinho Brazão, o irmão dele e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A decisão foi unânime.
Os ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia seguiram o entendimento do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, para aceitar a denúncia contra os 5 acusados no caso. Chiquinho Brazão é deputado federal pelo Rio de Janeiro, acusado de ser um dos mandantes do crime. Domingos Brazão, irmão de Chiquinho, é ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, também apontado como mandante do assassinato. Rivaldo Barbosa foi chefe da Polícia Civil do Rio e é acusado de atrapalhar as investigações do caso. Os outros envolvidos são Ronald Paulo Alves, major da Polícia Militar do Rio. Ele teria monitorado os movimentos de Marielle. E Robson Calixto Fonseca, ex-assessor de Domingos Brazão, acusado de ter fornecido a arma utilizada no assassinato. Moraes argumentou que a acusação levantou elementos sobre a existência da suposta organização criminosa e o uso de cargos públicos para atrapalhar a investigação. A investigação de obstrução e própria organização criminosa estão relacionados ao mandato de deputado federal. Não há possibilidade de obstruir se não houver poder de influência, se não houver a possibilidade de influenciar. Há a presença de justa causa para o recebimento da denúncia, porque a colaboração premiada foi corroborada por outros elementos probatórios que trazem os indícios suficientes de autoria necessários para esse momento de cognição sumária do recebimento da denúncia. Com a decisão dos ministros, o processo entra agora na fase de instrução, com coleta de provas, depoimentos de testemunhas e de todos os réus. Depois disso, as defesas e a Procuradoria-Geral da República apresentam as chamadas alegações finais, última fase antes do julgamento final. A mesma primeira turma do STF vai decidir se os acusados vão ser absolvidos ou condenados, com a definição das penas aplicáveis para cada possível crime que for comprovado. O delegado Rivaldo Barbosa não foi incluído na acusação de organização criminosa. Para a defesa do policial, uma demonstração de que ele não teve envolvimento no crime. É um ponto de confusão, né? Porque se declara a competência do STF em razão da organização e ele está fora, e com muito mais razão, o processo deveria descer para o Rio de Janeiro em relação a Rivaldo Barbosa. Os advogados dos irmãos Brazão questionaram o recebimento da denúncia com base na delação premiada do ex-policial militar Rony Lessa, autor dos disparos que mataram Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O relator e os ministros, de um modo geral, interpretaram os elementos de convicção de uma maneira divergente daquilo que a defesa considera. E vamos agora para a instrução, na perspectiva de fazer efetivamente essa prova, e não temos dúvidas que vamos fazer. Mais uma vez, os moradores de Porto Alegre estão em alerta depois que as chuvas do fim de semana causaram a elevação do Guaíba. Já faz 3 semanas que o Jefferson tenta retirar de dentro de casa tudo o que perdeu na enchente. No lado de fora tem uma montanha de lixo. Tudo que tu imagina tem dentro de casa foi tudo. Tudo. Móvel, televisão, geladeira, fogão, tudo. Dona Líria mora na vila há mais de 50 anos e agora vive numa casa vazia. Aqui eu já até me gripei, porque eu estou dormindo aqui dentro, né? Então é muito úmido, o cheiro é muito forte. A preocupação das autoridades aqui do estado muda toda vez que o nível dos rios da região diminui. Entre um alagamento e outro, o maior desafio passa a ser o de recolher toneladas e toneladas de entulhos, que se amontoam por várias cidades. Segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, os níveis da água do Guaíba devem ultrapassar a cota de alerta até o fim dessa semana, o que pode deixar a situação ainda pior. Mas para esse professor do Instituto, existe a chance das cheias dos rios Taquari e Jacuí não acontecerem ao mesmo tempo. Os rios desaguam no Guaíba. Essa grande chuva, de novo, né, ela se apresenta um pouco mais localizada no Taquari, talvez, né, causando alguns transtornos ali no Taquari, mas não vai ter essa sincronia com o Jacuí, a princípio, a ponto de causar uma grande cheia no Guaíba de novo. Já se passaram 50 dias desde as chuvas que deixaram o estado debaixo d'água. Pelo menos 177 pessoas morreram. Quase 2.400.000 moradores foram afetados. Quem vive em Porto Alegre está com medo de uma nova cheia vinda do interior. Em 2 dias, o nível do Guaíba subiu 34 centímetros. O excesso de lixo nas ruas da capital deixa moradores ainda mais preocupados. A prefeitura afirma que já retirou 70 mil toneladas de resíduos da cidade. Olha, eu estou indo embora daqui.
Eu estou indo embora, estou abandonando a minha casa, desistindo e indo embora, porque eu não nasci para viver no lixo. Em Brasília, o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, se encontrou com representantes da concessionária que administra o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, para discutir o restabelecimento das operações. Eles precisam de um prazo de 4 semanas para concluírem as análises técnicas que estão sendo feitas sobre as condições de segurança da pista e as condições dos demais equipamentos que foram atingidos pela enchente. No prazo de 4 semanas, nós teremos um diagnóstico definitivo sobre a situação do aeroporto. Após modificações na proposta, ficou para o mês que vem a votação no Senado do projeto que regulamenta o uso da inteligência artificial no país. Pouco antes do início da sessão da comissão especial, os senadores apresentaram novas propostas de mudanças ao texto do projeto que cria o marco legal da inteligência artificial. A estratégia adiou a votação do texto que estava prevista para esta terça-feira. Mesmo assim, o senador Eduardo Gomes fez a leitura do relatório. Quando a matéria é polêmica como essa, o que a gente precisa é fazer um refinamento no texto para que não deixe dúvida. Dupla interpretação, insegurança. Afinal de contas, é do ambiente de inteligência artificial que a gente vai fazer garantia de emprego, fomento, investimentos e colocar o Brasil como um país competitivo nessa nova plataforma de negócio que é a inteligência artificial. O projeto de lei determina que antes de ser colocado em operação, um sistema de inteligência artificial deve passar por uma avaliação de grau de risco, o que será feito a partir da criação do Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial. A proposta traz ainda uma lista de proibições como produção, disseminação ou criação de conteúdo relacionado à exploração sexual infantil, técnicas que podem trazer riscos à saúde ou à segurança do usuário, e o uso da inteligência artificial em armas letais, sem intervenção humana. A previsão agora é de que o texto seja analisado aqui no Senado até o dia 17 de julho, antes do recesso parlamentar. Serão realizadas mais 5 audiências públicas para debater os ajustes ao texto. A expectativa é de que o Congresso Nacional conclua a regulamentação da inteligência artificial até o fim do ano. A CPI, que apura a manipulação de resultados no futebol, aprovou o convite para o depoimento do jogador Lucas Paquetá. Como é um convite, ele não é obrigado a comparecer. A data ainda não foi marcada. O jogador está concentrado com a seleção brasileira para a Copa América, nos Estados Unidos. No dia 22 de maio, o jogador do West Ham foi indiciado pela Federação Inglesa de Futebol por suspeita de ter forçado o recebimento de cartões amarelos para beneficiar apostadores. Lucas Paquetá nega irregularidades. Nesta terça-feira, aconteceu o segundo dia de eventos que compõem o São Paulo Fórum Urbano 2024. Durante a tarde, representantes de cidades do grupo de países com as maiores economias do mundo, o G20, e membros da Associação Mundial das Grandes Metrópoles trocaram experiências e conhecimento de problemas atuais. O objetivo do encontro é discutir como construir cidades mais preparadas para enfrentar as mudanças climáticas e ainda como ter acesso a financiamentos que viabilizem essa transformação. O secretário nacional do Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental destacou a necessidade de agilizar recursos para catástrofes climáticas. Precisamos criar maneiras de financiar essa transição, seja a transição do ponto de vista energético, para reduzir a emissão de gás de efeito estufa, promover a circularidade dos produtos, para a gente reduzir a geração de resíduos, de problemas dentro do ambiente urbano, seja também para financiar essa transição. Sobre as ações do governo para a transição energética, o secretário afirmou que está em curso no Brasil e que é preciso ponderar todos os fatores. No Brasil, a energia solar fotovoltaica já gerou mais de 1 milhão de empregos, a eólica não para de crescer, nós temos um potencial de continuar a manter mais de 90% da nossa matriz elétrica limpa, renovável, temos quase 50% da nossa matriz energética, então acho que é um debate muito amplo, internacionalmente, também aqui no Brasil, e todas as fontes de energia têm o seu espaço. O número de civis mortos devido às guerras aumentou 72% em 2023. Os dados foram divulgados durante uma sessão do Gabinete do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça.
Segundo a ONU, no ano passado, os conflitos armados mataram 3 vezes mais crianças e 2 vezes mais mulheres. Segundo o relatório, pelo menos 33 mil civis foram vítimas das guerras. A ONU diz que as guerras entre Israel e o grupo terrorista Hamas, na Ucrânia e no Sudão, foram os maiores conflitos responsáveis pelo aumento das mortes. E o cantor Justin Timberlake foi libertado nesta terça-feira após ser preso sob acusação de dirigir embriagado na cidade de Hamptons, no estado de Nova York. O músico foi abordado pelos policiais e detido na noite de segunda-feira. O cantor foi solto sem fiança, mas deve enfrentar julgamento no próximo mês. Timberlake está cumprindo uma agenda de shows pelos Estados Unidos. Ele tem 2 apresentações marcadas em Chicago neste fim de semana e 2 em Nova York na próxima semana. Um ranking internacional de educação divulgado hoje mostrou que mais da metade dos estudantes brasileiros tem baixo nível de criatividade em relação aos estudantes de outros países. O teste também apontou notas baixas em matemática. Das disciplinas da escola, a matemática é uma das mais importantes. A maioria das coisas que você faz hoje em dia depende da matemática. Tipo, você vai no supermercado, você precisa daquilo, da matemática, né? A matemática foi um dos temas analisados pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. O PISA, na sigla em inglês, mostra um panorama da situação dos alunos da rede pública em 56 países. No Brasil, 10.798 jovens de quase 600 escolas municipais e estaduais fizeram o teste. Apenas 27% deles tiveram ao menos o nível de proficiência, que mede o domínio de conhecimento do estudante. Resultado bem abaixo da média de 69%, estabelecida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Nos países com melhores índices, esse percentual foi de 85%. Entre todas as disciplinas avaliadas, os alunos brasileiros tiveram os piores resultados em matemática. Apenas 1% recebeu notas consideradas ideais, entre 5 e 6. O resultado mostrou ainda que 73% dos estudantes ficaram abaixo do nível mínimo, necessário para resolver problemas com números no dia a dia. O raciocínio lógico matemático, o foco, a concentração, acho que essas coisas ajudam muito o aluno a resolver os problemas, né? Não só da matemática, como problemas do dia a dia. O teste apontou que no Brasil, mais da metade dos estudantes de 15 anos registrou baixo nível de pensamento crítico para a resolução de problemas. No ranking dos países com melhores notas em criatividade estão Singapura, Coreia do Sul e Canadá. Entre os 56 países avaliados, o Brasil fez apenas 23 pontos. Aponta para a necessidade da escola se repensar. A escola não mais conteudista, mas uma escola que promova o desenvolvimento de habilidades e competências para que as crianças e jovens saibam viver no século XXI. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei que proíbe a venda e o consumo de bebidas em garrafas de vidro nas proximidades dos estádios de futebol. Os detalhes agora ao vivo com o Leonardo Ack. Oi, Léo, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os infratores estarão sujeitos a multas que podem chegar até R$ 216 mil. A proibição será aplicada em um raio de 200 metros ao redor dos estádios 5 horas antes e depois de cada partida. O objetivo da medida é aumentar a segurança e proteger a integridade física dos torcedores. E a motivação para a proposta vem após o incidente ocorrido em junho de 2023, quando uma torcedora do Palmeiras morreu após ser atingida por uma garrafa de vidro durante uma confusão nos arredores do estádio Allianz Parque, em São Paulo, antes do jogo entre Palmeiras e Flamengo. Agora, para que o projeto se torne lei, ele precisa passar pela análise do governador do Rio, Cláudio Castro, que tem até 15 dias para sancionar ou vetar a iniciativa. Salsi. Obrigada, Léo, pelos detalhes. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.